certeza, aleluia, adora o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero ir rápido, visto que o tempo, irmãos, tornou-se curto nesta manhã, falar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero, irmãos, dar um tema, um título a esta mensagem. Eu quero falar um encontro que muda a vida de uma pessoa. O texto, irmãos, que nós lemos nos remete ao período, irmãos, que a nação de Israel vivia no seu apogeu, na sua glória, na sua magnitude. Por quê? Porque a nação de Israel vivia, meus amados irmãos, debaixo do governo direto de Deus, o que nós chamamos de regime de teocracia, ou seja, Deus é quem dirigia, Deus é quem administrava, Deus é quem comandava a nação de Israel de uma forma direta. Quando nós vamos ver, irmãos, o estilo que Deus adotou para o seu povo, nós vamos ver que Deus levantou o ministério sacerdotal e Deus levantou o ministério profético. Por que que Deus levanta o ministério sacerdotal e por que que Deus levanta o ministério profético? Pois bem, toda vez, irmãos, que algum hebreu quisesse, aleluia, falar com Deus, ele procuraria o sacerdote e então ele levaria a sua oferta e ele então ofereceria a sua oferta sobre o altar e o sacerdote então faria a intercessão por aquela pessoa diante de Deus. A pessoa chegava a colocar a mão sobre a cabeça, irmãos, da vítima, do animal que era ser levado para ser sacrificado, e ali ele fazia a sua oração. O sacerdote intercedia e, irmãos, então a oração daquela pessoa subia até a presença de Deus. Quando, irmãos, Deus queria falar com o povo, o que Deus fazia? Deus levantava então o profeta e pela boca do profeta Deus falava com o povo. Só que nos diz a Bíblia Sagrada que nos dias do profeta Samuel, irmãos, a nação de Israel tomou uma decisão desastrosa, porque eles não quiseram mais viver sob o regime da teocracia. Eles agora queriam, irmãos, um rei que dominasse sobre eles, um rei que reinasse sobre eles. E então eles procuram Samuel e dizem para Samuel: nos unge um rei, ora a Deus e pede para ele que nos dê um rei. A Bíblia vai nos revelar que Samuel, irmãos, muito chorou por causa disso, porque, irmão, Samuel estava se sentindo rejeitado, porque afinal de contas Samuel, ele ocupava 3 funções, aleluia, eclesiásticas na nação de Israel. Ele era, irmão, juiz, ele era profeta e ele também era sacerdote. Quando a nação de Israel procura Samuel e faz esse pedido, logo ele se sente rejeitado e ele, chorando amargamente, o Espírito de Deus veio falar com ele e disse: não chore, Samuel, porque esse povo não te rejeitou a ti, ele rejeitou foi a mim, e eu vou fazer o que eles querem, eu vou dar um rei para eles. Explica para eles o que é ter um rei sobre si. E então, irmãos, Samuel vai e explica para a nação de Israel o quão grande era a loucura que eles estavam fazendo, deixando de ser guiado, dirigido e administrado pelo próprio Deus para ser administrado, dirigido e guiado por um homem. Mesmo assim eles aceitam isso, e então Deus agora começa a procurar entre a nação de Israel alguém para ocupar o trono, alguém, aleluia, para ser esse rei. Escute-me bem, eu já vi muita gente pregar dizendo que Saul chegou ao trono não pela vontade de Deus, e Davi sim é um homem, aleluia, que Deus escolheu. Veja bem, meus amados irmãos, quando eu olho, aleluia, para a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus falando claramente para Samuel, dizendo: o filho de Quis, Saul, esse eu vou colocar sobre a nação de Israel. E pasme vocês ou não, Saul, irmãos, governou 23 anos, aleluia, um reinado de muito sucesso, derrotou muitos inimigos, era um homem de comunhão com Deus, era um homem que servia a Deus, era um homem, irmãos, que Deus levantou para, aleluia, fazer algo dentro de Israel. Saul se perdeu no final do seu reinado. Sabe por que Saul se perdeu? Porque Deus disse assim: olha, chegou a hora de eu cumprir a minha palavra e eu exterminar Amaleque completamente. Deus havia falado isso na boca de Moisés quando ainda estava no deserto. E quando Deus disse para Moisés assim, aleluia, quando Deus disse para Saul: extermina Amaleque, aleluia, todos eles. Sabe o que Saul fez?
mas não do jeito que Deus mandou. Ele quis fazer do jeito dele. Escute-me bem, meus amados irmãos, porque eu quero só abrir um parênteses aqui, antes de continuar no profético da palavra que Deus colocou no meu coração. A questão para nós é fazer o que Deus mandou, como Deus mandou. Esse negócio, meus amados irmãos, de querer fazer o que Deus manda, do jeito que eu quero, do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu acho que é certo, essa foi a razão que, aleluia, Saul foi rejeitado por Deus. Porque Deus disse: vai para a guerra, extermina tudo, aleluia, porque eu disse que era para fazer o seguinte. O que Saul fez? Saul foi lá, pega o melhor das vacas, o melhor das ovelhas, o melhor dos rebanhos, pega o próprio rei Agag, e ele, irmãos, não faz conforme Deus mandou, mas ele leva para o monte, para o lugar de sacrifício, aonde Deus, irmãos, reverendar o reinado de Saul. Veja bem, ele contraria totalmente a ordem de Deus. Deus não queria aquele povo que tinha sido amaldiçoado, aquele povo que era inimigo de Israel, no lugar do sacrifício. Então veja bem, eu quero deixar essa lição para mim e para você nesta manhã. A questão não é fazer a obra de Deus, a questão não é simplesmente fazer a obra de Deus, a questão é fazer aquilo que Deus nos manda, conforme Deus está mandando. Porque tem muita gente aí, irmão, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, e quando você olha aí fora, é amigado em cima de altar, é amigado cantando, é gente em adultério, irmãos, pregando a palavra de Deus, orando, profetizando, entregando revelação, é gente, irmãos, com 2, 3 mulheres, 2, 3 amantes, é gente, irmãos, vivendo de qualquer maneira, todos pintados, todos cheios de penduricalho. Ei, a questão não é fazer a obra de Deus. Existe uma coisa que precisa ser banida do nosso meio. Algumas pessoas dizem assim: olha que bom que em cada esquina tem uma igreja, aleluia, e não tem um boteco. Eu não sou contrário a essa ideologia, porque eu acho muito mais fácil eu entrar dentro de um boteco, pregar para um bêbado e ele se converter, do que, irmãos, do que eu pregar para um crente apostatado, alguém, irmãos, que foi enganado e aprendeu uma doutrina totalmente furada. Nós temos que aprender o seguinte: o X da questão não é só fazer a obra, o X da questão, meus amados irmãos, não é servir a Deus, o X da questão é fazer a obra como Deus manda e servir a Deus como Ele manda. Aí sim nós vamos ser abençoados pelo Todo-Poderoso. Deus escolhe Saul, meus amados irmãos. E aí o que acontece? As jumentas de seu pai se perdem e ele sai procurando as jumentas. E então Deus revela ao ouvido de Samuel. Deus falou com Samuel dizendo: olha, Saul vai chegar aqui atrás das jumentas, só que tu prepara um banquete e tu unge ele. Saul, irmão, chega, Samuel dá-lhe aquele banquete, unge ele. No começo do capítulo de número 10 nós vamos ver isso. E quando Samuel vai despedir Saul, ele diz o seguinte: olha, agora tu tem uma unção de rei, mas algumas coisas ainda precisam acontecer na tua vida para que tu possa exercer o reinado. E aqui eu tenho uma segunda lição, meus amados irmãos. Nome só, presbítero Renato, não basta. O meu nome, aleluia, de pastor, o meu título, melhor dizendo, nome não, título somente não basta. Aleluia, não basta eu ter um título de pastor, mas eu não tenho experiências que me capacitam para ter, aleluia, para exercer o pastorado. Escute-me bem, nós estamos vivendo uma época de muitos títulos, e você vê gente com títulos e mais títulos, mas gente, irmão, sem experiência com Deus, gente sem conhecimento com Deus, gente, irmão, sem conhecer a voz de Deus. Ei, como é que eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como é que eu posso testificar de alguém que eu não convivo com ele? Saul foi ungido, agora ele é rei, mas Samuel diz o seguinte: vai, porque algumas coisas têm que te acontecerem. E o que tinha que acontecer na vida de Saul? Nós lemos aqui que Samuel disse o seguinte: tu vai ter um encontro. Esse encontro vai ser marcante na tua vida. Esse encontro vai ser determinante na tua vida. Esse encontro vai ser algo assim, ó, ímpar na tua vida. E ele diz: olha, tu vai encontrar 3 homens que estarão descendo a Betel. A palavra Betel, irmãos, quer dizer casa de Deus. E aqui, irmãos, há um mistério muito grande nesse versículo, que o Samuel vai dizer o seguinte: um desses homens vai estar levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Tu vai te encontrar com esses homens.
eles vão te dar 2 pães para ti. Tu pega esses 2 pães e segue a tua caminhada. Tu vai agora até, aleluias, aonde está a guarnição dos filisteus, e lá tu vai te encontrar com os profetas que estão adorando a Deus, eles estão louvando ao Senhor. Tu vai entrar no meio deles e o Espírito de Deus vai se apoderar de ti, e tu vai profetizar com eles. Depois de fazer isso, tu vai te transformar num novo homem, e então sim, tudo, Saul, que vier na tua mão para fazer, tu faz, porque Deus é contigo. Irmãos, eu quero, aleluia, de uma forma muito abreviada, eu estou atropelando essa mensagem porque ela é grande, muito rica em detalhes para nós, mas veja bem, sabe o que está acontecendo aqui? O que aconteceu com Saul? Aconteceu o que nós chamamos, irmãos, de uma manifestação teofânica. O que é isso, pastor? Isso, irmãos, é algo, um fenômeno muito comum no Antigo Testamento, Deus se apresentando ou se revelando para o homem de uma forma totalmente escondida. Veja bem, quando eu vejo aqui Saul, irmão, se encontrando com um varão dos cabritos, o varão dos pães e o varão do odre de vinho, eu vejo claramente que Saul está tendo um encontro com quem? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então escute bem o que eu vou te falar agora. Você pode ter carteirinha de membro aqui da Igreja Pentecostal Universal Assembleia, você pode ter uma carteirinha de obreiro aqui, você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, um evangelista, um cooperador, um auxiliar, um dirigente de departamento, você pode ser um levita que cante nos cultos, que toque, aleluia, você pode ser um membro. Agora escute-me bem, se você não tiver um encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você não está preparado para subir no céu, porque o que está para cima do homem, para chegar lá em cima, é a comunhão com Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Então a questão é, não basta eu estar na igreja, eu tenho que ter comunhão com o Senhor. Mas pastor, como ter comunhão com Deus? Tendo intimidade com Ele, não vivendo debaixo do pecado e servindo a Ele como Ele manda, como Ele ordena. Se você pode dar glória a Deus por isso, irmãos, eu tinha essa ideia que aqui, irmãos, há uma manifestação teofânica. Escute bem, quando a gente lê, irmãos, o livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 4, nós vamos ver Deus falando com Abraão. E o que Deus pede para Abraão? Deus pede sacrifício. Quando você vê Deus se manifestando, Deus sempre vai pedir sacrifício. Aquele homem que vinha trazendo os 3 cabritos, aleluia, ele está apontando para isso, que sem sacrifício, meus amados irmãos, ninguém recebe nada da parte de Deus. Escute-me bem, eu estou muito preocupado com essa geração de crentes que está se levantando. Essa semana, ao cear irmão João, eu fiz uma oração para Deus, e eu disse: Deus, prolonga os meus dias na face dessa terra, me dá mais dias, me dá longevidade de dias, Deus. E eu, irmãos, quando orei isso, quando eu pedi para Deus acrescentar os meus dias sobre a face da terra, me caiu um temor, porque eu digo: Deus pode pensar que eu estou pedindo isso porque eu não quero ir para o céu. E eu comecei a chorar, irmãos, dentro do meu escritório, e disse: Deus, não pensas que eu não desejo estar contigo, não pensa, Deus, que eu não tenho vontade de partir e estar contigo, só que eu estou muito preocupado, Deus, e eu quero ser um elo que ligue uma geração que passou para uma geração que está vindo, porque eu estou muito preocupado com a igreja, meus amados irmãos, da época dos meus netos, da época dos meus bisnetos. Sabe por quê? Porque está se levantando uma geração de crentes que não querem mais sacrificar, que não querem mais pagar preço, que não querem obedecer a palavra de Deus, que não querem, irmãos, consumir a sua vida no altar do jejum, no altar da oração, no altar da santificação. Ei, é lamentável nós falarmos isso, mas tem crentes, irmãos, que quando chegam na igreja, eles são tomados pela síndrome do ventilador, a cabeça não para, girando de um lado para o outro, até dobra o joelho, mas o que menos fazem é orar, o que menos fazem é buscar o Senhor. Ei, se nós não aprendemos o caminho do sacrifício e oferecer o melhor que nós temos para Deus, nós não vamos conseguir conhecer o céu pelo lado de dentro. Para nós encerrarmos, aleluia, ainda ele olha, irmãos, e Samuel disse assim: olha, o varão que está trazendo 3 pães, ele vai te dar 2.
Quem é esse varão? Quando eu leio, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, eu vejo Jesus claramente dizendo: eu sou o pão da vida. Aleluia, glória a Deus. E agora Jesus está trazendo 2 pães, 3 pães, melhor dizendo. E Samuel diz assim, ó, ele vai te dar 2 e tu pega esses 2. O que é o pão, irmãos? Pão, a palavra é pão. O próprio Jesus é o alimento, a palavra é o alimento. E quando eu vejo, irmãos, aqui eu vejo algo figurado para nós. Aqueles 2 pães que Saul tinha que pegar, presbítero Renato, não era nada mais e nada menos que a simbologia do Antigo e do Novo Testamento. Todo crente que quer morar no céu, ele tem que receber tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento na sua vida. O que tem de crente que vive dizendo para ele, não, isso é lá do tempo da lei, isso é lá do tempo de Moisés, isso é lá do tempo de Jeremias, isso é lá do tempo de Isaías. Ei, será que o céu vai ser pela metade? Ou você quer o céu completo? Eu quero perguntar para essas pessoas que me dizem isso o seguinte: você quer o céu total ou você quer só uma parte do céu? Meu amado irmão, minha amada irmã, nunca se engane. A Bíblia é para ser obedecida, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é para ser, irmãos, praticada, de Gênesis a Apocalipse. Esse negócio de dizer, isso aqui é lá do Antigo Testamento, não serve. Isso aqui é lá para a igreja de Coríntios, nós não precisamos observar. Isso aqui era lá para a igreja da galáxia e nós não precisamos praticar isso. Isso é mentira de homens falsos, enganadores que estão aí para fazer comércio das pessoas. Não tem compromisso com salvação, não tem compromisso com alma. Ei, o meu compromisso nessa região é preparar um povo para ir para o céu. Então que eu e você vamos ir para o céu, observando esta palavra, vivendo ela toda na nossa vida. Aleluia. O que está em Gênesis é para ser praticado, o que está em Mateus é para ser praticado, o que está, meus amados irmãos, em Apocalipse é para ser praticado. Se você pode dar quer ter uma vida abençoada, sacrifica. Quer ter uma vida abençoada, viva a Bíblia. Quer ter uma vida abençoada, escute-me bem. A terceira pessoa aqui representada no varão com odre de vinho. Quem é? Quando eu leio a Bíblia, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13, está falando, irmãos, da descida do Espírito Santo. Especificamente no versículo 13, as pessoas olham do lado de fora e fazem a seguinte expressão: como pode esses homens estar bêbados, sendo, aleluia, às 9 horas da manhã? Aleluia. Como pode estar tudo bêbado nessa hora? E aí Pedro, irmãos, abre o portão, sai para fora e diz o seguinte: ninguém aqui bebeu, ninguém aqui está bêbado, nós estamos cheios do Espírito Santo. Ela foi tida por embriagada. E por que foi tida por embriagada? Você já viu uma pessoa embriagada? Uma pessoa embriagada, irmãos, ela fica cambaleando, ela fica, irmãos, andando de um lado para o outro, ela fica, irmãos, tendo umas manifestações atípicas do seu corpo. Ei, eu quero te dizer algo: tem um monte de crente gelado, tem um monte de crente frio por aí, tem um monte de doutores em teologia que diz que quando você pula, aleluia, da presença de Deus, você é menino, que isso é movimento da carne. Tem muita gente aí que não conhece Deus, não tem experiência de Deus e critica quando vê alguém falando língua estranha, quando vê alguém marchando, aleluia, no corredor da igreja, quando vê alguém, irmãos, rodopiando, fazendo aviãozinho, aleluia, cheio do Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa: quando o Espírito de Deus toma a vida de uma pessoa, ele não se governa mais, ele não domina os seus impulsos, aleluia. Deus, aleluia, age na vida de uma pessoa, e isso aí nós temos que ter um encontro. Ei, eu estou muito preocupado, meus irmãos, veja bem, eu estou muito quantidade de crente que não é batizada no Espírito Santo. Eu estou muito preocupado. Eu venho de uma geração, e eu falava na minha casa esta semana, aleluia, conversando com a minha esposa e a minha filha, eu venho de uma geração que a gente via crianças de 6 anos, de 5 anos marchando pelo corredor da igreja com a mãozinha levantada, profetizando e dizendo: assim diz o Senhor. Eu venho de uma geração, aleluia, de anciãs de cabelos brancos, aleluia, rodopiando, girando e profetizando. Eu conheci uma igreja cheia de Deus, eu conheci uma igreja cheia do Espírito Santo, eu conheci uma igreja, aleluia, que o diabo respeitava, que o diabo estabelecia. O Espírito Santo, aleluia, tem que estar na vida de uma
não vê mais sinais, você não vê mais batismo. E a culpa é de quem? A culpa é de uma igreja que não busca, a culpa é de uma igreja que não ora, a culpa é de uma igreja que não jejua, a culpa é de uma igreja que não se santifica, que não se consagra a Ele. Você pode até meter a pedra nessa noite, nesta manhã, mas tem gente que dá muito mais apreço ao Facebook, ao WhatsApp, do que um momento de oração. Tem gente que dá muito mais apreço a ficar assistindo filme na Netflix ou no YouTube do que está descendo dobrado na presença de Deus. Como que Deus vai operar? Não tem como, meu irmão. Se você quer ser cheio de Deus, você tem que aprender a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Eu quero dar um minuto para você adorar Ele. A glória dele está aqui. A unção dele está aqui. Eu sinto ele aqui, se coloca de pé. Se coloca de pé, adorando a Deus, aleluia. Deus, nós vamos orar agora. Depois que tu te encontrar com o Pai, depois que tu te encontrar com o Filho, depois que tu te encontrar com o Espírito Santo, então, aleluia, pode fazer o que está na tua mão, pode fazer o que está na tua mão, pode fazer o que está na tua mão, porque o Senhor é contigo, recente. Eu quero te convidar você a orar agora. Eu quero convidar você agora. Abre o teu coração. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, começa a pedir: Jesus me batiza, Jesus me batiza nesta manhã, Jesus me batiza nesta manhã, me batiza, Jesus, aleluia. Eu sinto a presença dele, eu sinto a presença dele, eu sinto a presença dele. Olhando a nova filha, a nova mulher. Glória, glória, Jesus, vai enchendo esse crente, Jesus, vai enchendo esse crente, Jesus, vai enchendo esse irmão, vai enchendo esse irmão, Jesus. Olhando a nova filha, a nova mulher. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, desce uma unção de novo, 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 aleluia, 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 receba, receba, meu Pai, olhando a nova filha. Sem a presença do Pai, a igreja não vence. Sem a presença da Filha, a igreja não vence. Sem a presença do Espírito Santo, aleluia. A igreja não vence, aleluia. Orienta a nova filha, me canta, aleluia. Jesus, muito obrigado, meu Senhor. Eu te agradeço, ó Eterno. Muito obrigado, aleluia. Só tem sentido, Deus. E pode louvar a Ele, louve Ele com uma salva de palmas.
começo para hoje. É só o começo. Deus tem coisas grandes até logo à noite. Permaneça conosco até a noite, vocês vão ver. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Como eu prometi, 10h30, nós vamos encerrar o culto. Amém. Os tesoureiros vão estar atendendo os irmãos dos departamentos. Aleluia. E nós vamos estar se encaminhando, irmãos, ali para a garagem então da minha casa. Nós vemos as confraternizações. 15h30.